Olá pessoal, tudo bem? Eu tenho um assunto muito importante para te explicar, que é o assunto de regra de três. E para isso, o primeiro conceito básico que eu tenho que te mostrar é o conceito de razão. Vamos lá, que ele é bem simples, você vai ver como é tranquilo isso daqui. Então a definição é essa aqui, ó. A razão entre os números A e B é A sobre B. Olha só como é que a gente lê isso daqui. Eu vou colocar aqui, ó. A, deixa eu pôr minúsculo, A para, esse para eu vou pôr maiúsculo, A para B. Também a gente pode ler assim, A por B. Qualquer um dos dois está correto, tá? A para B ou A por B. Nós usamos esses dois aqui, esses dois conceitos, para a gente poder comparar as grandezas. A ideia de razão é justamente essa, poder comparar as grandezas. Como assim comparar as grandezas? Ora, normalmente nós temos um número que nós não queremos efetuar a divisão, nós queremos comparar esse número com outro. Aí você pensa assim, Eg, mas isso não é porcentagem? A porcentagem é uma razão. Toda vez que a gente fala em porcentagem, eu vou escrever aqui, ó, a porcentagem, aqui, vou colocar aqui do lado, a porcentagem é uma razão percentual. Quando a gente fala em isso, quando a gente fala em porcentagem, nós temos esse número aqui de baixo como sendo igual a 100. E aí nós estamos comparando alguém com esse 100 que aparece aqui embaixo. Então, a teoria é essa. Nós usamos a razão para poder comparar as grandezas e escrevemos, usamos a palavra por ou a palavra para poder fazer isso, ok? Tem um exemplo, o exemplo clássico de razão é escala. Eu vou anotar aqui para você e quero que você anote aí também. E como nós temos, sempre temos o conceito de escala caindo nos vestibulares, né? Eu vou colocar aqui. Então esse slide é importantíssimo para você. A minha pergunta é a seguinte: aqui está o mapa do Brasil, aqui está o mapa do Rio de Janeiro. A pergunta é: qual deles tem a maior escala? Ou seja, qual deles tem a maior razão? Né? Quer dizer, geograficamente, você aprende assim, ó. Aquele que tem a maior escala é aquele mapa que tem mais detalhes. Lembra que você aprendeu isso? Mais detalhes. Aqui a gente está vendo as cidades do estado do Rio de Janeiro. Então, esse aqui tem a maior escala em relação ao mapa do Brasil. E é verdade, eu vou pôr aqui, nós temos escala maior aqui no mapa do Rio de Janeiro e temos a escala menor no mapa do Brasil. Agora, matematicamente, como é que você justifica que a escala é maior aqui no mapa do Rio de Janeiro e a escala é menor no mapa do Brasil? Ora, matematicamente também é muito simples você pensar. Você não precisa lembrar dessa ideia aqui de mais detalhes. Claro que é importante saber, né? Mas pense nesse número que está aqui, ó. Aqui nós temos 1 para 4 milhões e aqui nós temos 1 para 25 milhões. Você que está com dificuldade de ler esse número aqui, é só contar os zeros aqui da direita para a esquerda, né? 1 para 25 milhões e aqui 1 para 4 milhões. É claro que esse tem a escala maior. Esse tem a escala maior, eu vou anotar aqui para você, porque ele tem menor, vou pôr aqui, menor denominador. Opa, menor denominador. Menor denominador em relação a esse aqui, em relação ao 25 milhões, né? O 4 milhões é menor em relação ao 25. Então, menor denominador, maior escala, maior a fração, ou maior a razão, no caso. Se você não entendeu isso que eu te expliquei, pegue números menores. Quer ver? Ó? Pegue, por exemplo, 1/4 e pegue 1 sobre 25.
pense aqui com a ideia que eu te expliquei. Qual dos dois é maior? Se fosse escala, qual das duas escalas seria maior? 1/4 ou 1/25? Ora, você sabe responder essa aqui. Com certeza, 1/4 é maior. Eu vou pegar aqui uma outra cor, ó. 1/4 é maior. Mas é claro que 1/4 é maior, porque nós temos, é óbvio que o numerador aqui é o mesmo, né? Nós temos o mesmo numerador. Isso que eu estou explicando para você só funciona para escalas, porque na escala sempre nós temos o numerador aqui igual a 1, o antecedente igual a 1. Então, 1/4 é maior que 1/25, porque 4 tem denominador menor. Você conseguiu enxergar isso? Você pode comparar apenas os denominadores, desde que, claro, seja exemplo de escala, né? Porque na escala sempre vai aparecer esse 1 aqui. Eu só posso fazer essa comparação se o numerador for o mesmo. Vamos fazer alguns exemplos? Eu vou te explicar. Tem alguns detalhezinhos de escala, não. Tem alguns detalhezinhos de razão que eu quero que você preste atenção. Vamos lá. Primeiro exercício. Em uma prova de testes, Carlos acertou 28 questões e errou 12. Primeira pergunta: qual a razão entre a quantidade de acertos e a quantidade de erros? Bom, não é complicado, né? Vamos fazer junto aqui essa. Bom, se eu tenho 28 acertos, então 28 é o antecedente. Antecedente é o que vem antes. Ok. Agora, ele errou 12. 12 é o consequente, é o que vem depois, porque ele quer a razão entre a quantidade de acertos e a quantidade de erros. Então, o que vem depois é a quantidade de erros, esse é o antecedente e esse é o consequente. Nós podemos simplificar, então, simplificando o 28 e o 12, nós podemos simplificar por 4 e dessa forma nós encontraremos então a resposta por 4. 4 vezes 7, 28 e 4 vezes 3, 12. Eu vou apertar aqui, vai aparecer a resposta aqui no canto, ó, vamos ver. 7/3. Não é correto ler 7/3. Também não é correto dizer 2,6666. Não é isso. A ideia é você ler isso daqui 7/3. 7 acertos para 3 erros. Nós estamos comparando as grandezas, ok? Vamos ver aqui a letra B. Na letra B vai aparecer. Ok. Tente pausar o vídeo e fazer rapidinho. A letra B não é complicado. Você consegue simplificar e me dar a resposta. Pause aí e tente fazer rapidinho. Vamos ver, para você que tentou fazer, qual a razão entre o número de erros? Então, a quantidade de erros é o antecedente e o número total de questões. Então, cuidado que nós não vamos comparar agora o 12 com o 28. Nós vamos comparar o 12 com o 40, porque ele pediu para a gente calcular todas as questões, né? Aqui está o 40. Então, simplificamos o 12 e o 40. Sempre a resposta tem que estar simplificada, ok? E 12 por 40 também dá para dividir por 4, igual a letra A. Simplificando por 4, 3 vezes 4 é 12 e 10 vezes 4 é 40. Então, como é que você lê essa resposta? Vou pôr aqui. Você lê 3/10. 3/10. Não é que está errado escrever 0,3. É que como ele perguntou qual é a razão, então nós estamos fazendo uma comparação. 3 o quê? Ora, 3 erros. 3 erros num total de 10 questões. E aí a gente consegue comparar essas duas grandezas, ok? Então você vai ver muitas questões dos vestibulares e principalmente no Enem fazendo essa comparação de grandezas e perguntando o conceito de razão.